Fala, Gi Carvalho, bora falar do dia de hoje, como que foi o mini índice, qual foi o comportamento dele, das oportunidades que surgiram. Vou aproveitar para esclarecer algumas dúvidas que ainda as pessoas têm com relação a qual tamanho de renco usar, aonde é mais assertivo, onde tem mais oportunidades, enfim. Bora para a tela para a gente comentar um pouquinho de como foi hoje. Hoje vamos analisar o seguinte: o que a maioria das pessoas tem dificuldade, eu enfatizo isso demais todos os dias com os meus alunos. Operar a favor da estrutura é sempre mais assertivo. Não significa que quando não está a favor vai dar stop, mas é muito mais fácil tomar stop quando nós não temos uma estrutura favorável à direção que nós estamos indo. Acontece mais stops quando nós não temos essa estrutura favorável. É claro que quem é mais arrojado, tem um gerenciamento mais elástico, pode arriscar mais, porque afinal não existe receita de bolo, não existe operacional mágico. As pessoas insistem em estar sempre caçando uma forma de operar que não dê stop, e simplesmente não existe. O que você tem que procurar sempre é um operacional que você se identifique, e que ele tenha uma boa assertividade, que te permita acertar mais do que errar. Simples assim, não vai existir nada que te dê garantia de acerto pleno. Coloquem isso na cabeça que a vida de vocês vai ficar muito mais tranquila. Às vezes eu tenho alunos que me mandam uma mensagem assim: hoje fiz besteira, tomei stop, blá blá blá. Aí eu sempre peço, me manda o print das suas entradas, me mostra. E quando eu analiso, muitas vezes aquela entrada foi correta, só que ela deu stop, faz parte. Aí a pessoa fica se martirizando: eu não sei operar, eu sempre erro, blá blá blá, aquela coisa toda. E nem sempre é isso. Vão ter entradas que você fez tudo certo e deu stop. E vão ter entradas que você fez tudo errado e vai dar gain. Então isso é normal. Mas sempre que a gente está a favor da tendência, a favor da estrutura, as nossas chances aumentam muito. Por isso que quem tem um gerenciamento menor, é mais conservador, se opera a favor da estrutura, a chance de gain é muito maior. Vamos lá. O mercado abriu, pequeno gap de queda, fez esse movimento, tentou fazer uma correção até aqui a média de 21, voltou a cair, deu uma segurada, a gente pode dizer quase que teve aqui um fundinho duplo, né? Praticamente aqui na mesma direção, esses dois fundos aqui muito parecidos, e começou a fazer um movimento de alta. Quando dá esse primeiro cruzamento aqui, o MACD tá ok, o estocástico também está numa região ok, então teoricamente era uma entrada boa. Esse aqui é o tipo de stop que eu não vou crucificar o meu aluno por ter entrado nessa operação, porque com exceção à estrutura, que é o que eu falei, quando está a favor da estrutura a chance de acertar é maior, tudo estava dando condições. O pivô estava abaixo, tudo bem que tinha a média macro aqui pertinho, e é uma região ali que a gente tem que se preocupar, não é um ponto exato, mas esse cruzamento já deu acima dela, acima da média de 200, acima da VWAP, tipo, tá tudo lindo. Essa tendência tá ok para eu fazer uma compra. Aquilo que eu falei, vão ter entradas que tá quase perfeita e vai dar stop. E foi o caso dessa. Por quê? Porque ele cruzou, ele fez essa quedinha de 206 pontos, que é pouco, nem muita coisa, tudo bem, o nosso estava de 160 pontos, e depois foi lindamente, teria pago ali horrores, conforme cada pessoa conduz o trade. Mas teria dado stop. Só que aí vamos fazer a seguinte análise, para tentar fazer a análise do conservador, o operar a favor da estrutura. Quando dá esse cruzamento, deixa eu pegar aqui a setinha aqui, já tá aqui. Eu tenho esse movimento, ele veio aqui, e ele fez esse movimento. Concorda que eu tenho um topo rompido? Ele já rompeu o topo, ok? Só que quando deu esse cruzamento, eu ainda não tenho um fundo mais alto, para eu de fato ter uma estrutura de alta confirmada. Então, o único risco nessa operação é que ela ainda estava na estrutura de queda. Ele fez o rompimento do topo anterior, mas ainda não tinha feito a mudança de polaridade para uma estrutura de alta, porque isso só acontece depois que ele também promove um fundo mais alto. E isso só aconteceu depois. Então ele veio até aqui, aí ele fez esse fundo e voltou a subir.
Aqui eu já tinha nessa região um topo rompido e depois eu tive um fundo rompido, que era um fundo mais alto que o anterior. A partir daqui, eu tenho a inversão da polaridade. Aí, a partir desse momento, analisar as compras fica mais seguro e mais assertivo. Então, é aquilo que eu falei. Não que a entrada no cruzamento tivesse de todo errado, mas ainda faltava aquele detalhezinho para a entrada ser mais assertiva. Eu não sou muito fã de pullback em 11R, vocês sabem. Eu prefiro fazer a minha entrada lá no rank maior. Quando cruzar lá no rank maior, eu faço minha entrada. Eu não gosto muito de fazer a entrada de pullback no 11R antes de ter uma tendência. Aqui eu não tenho uma tendência ainda. Quando eu digo tendência, é um movimento de tendência. Ele sobe, faz uma correção até média, continua a subir, faz uma nova correção, sobe de novo. Isso é tendência. Aqui eu estou no início do movimento, então não me sentiria confortável em fazer essa entrada. Mas quem entrou no cruzamento tomou stop aqui. Quem esperou a estrutura está confirmando ter um fundo mais alto, teria tido gain aqui nessa operação. Ó, 100, 200, pelo menos 300 pontos andou. Aí vai depender se faz parcial, se não faz, se tem algo fixo ou não, mas teve 300 pontos de movimento. Então, impossível tomar um stop aqui. Mesmo porque o preço, mesmo voltando, não teria chegado no stop e, obviamente, aí, depois de andar tanto, já estaria na proteção. Mas aqui, então, essa entrada deu stop no cruzamento, mas não tínhamos ainda uma estrutura favorável. Aí o mercado vai, faz o movimento dele, bonitinho, segue, ó, volta na média, sobe, volta na média, sobe. Aí aqui é uma outra questão, tanto que eu estava até conversando com os alunos, porque eu tive um aluno que não fez a entrada nesse cruzamento porque ele não tinha uma tendência de queda ainda, ele não tinha acontecido o que é o mais seguro de acontecer, o que é mais seguro acontecer para ter uma assertividade melhor, que é já estar numa estrutura de queda, porque aqui é a mesma coisa da outra situação. Aqui eu tenho movimento de alta, vamos mostrar aqui de novo, aqui ó, eu tenho movimento de alta, e quando cruza, eu não tenho topo mais baixo, não tenho fundo mais baixo, eu não tenho nada, aqui está totalmente contra a estrutura, macro na frente, VWAP na frente, 200 na frente, o MACD estava dando condições, mas de resto, tudo estava ruim. Então eu tive um aluno que ele não entrou nesse cruzamento para obedecer essa questão da estrutura. Se ele tivesse obedecido a questão da estrutura, esperar, ó, caiu, aí aqui eu já perdi fundo, agora eu preciso ter um topo mais baixo, ele sobe e promove um topo mais baixo que o anterior. Então, a partir daqui, vender passa a ser seguro. Aí aqui, ó, tivemos 100, 200, 250 pontos. Também seria um trade de gain. Ah, deu uma canseirinha ali, ficou sassaricando um pouquinho, mas teria pago. Então, percebam, quase sempre quando a estrutura está favorável, a chance de gain é maior. Só que aqui, o que acabou acontecendo com esse aluno? Ele não quis entrar no cruzamento porque não tinha uma estrutura de alta e tinha aqui as coisas no caminho, então o que ele fez? Entrou nesse ranking de continuidade. Só que ele entrou no ranking de continuidade depois do mercado já ter feito uma queda expressiva e estar muito longe da média de 21. Se a gente analisa aqui, está a muitos pontos de distância da média de 21, então é uma entrada mais arriscada. Então ele entrou e acabou andando pouco mais de 100 pontos e voltou. Então, eu, por exemplo, eu fiz a minha entrada aqui. Ah, Gi, mas por que? Você não tinha uma estrutura, preço acima, perto da média macro, por que você fez a entrada? Porque eu já tinha feito a compra, eu já estava com a gordurinha, eu já estava com resultado positivo, eu achei interessante arriscar, diminuí a mão, porque também não sou tão doida assim, fui com a mão menor, mas achei interessante fazer a minha entrada. Só que aqui eu dei uma vacilada, até porque pegou a primeira parcial, eu estava envolvida com outras coisas, não estava prestando muita atenção e acabei deixando voltar muito. Porque como não é um dia que está em plena tendência, eu ainda não estou protegendo no 25R. Eu só começo a proteger pelo 25R quando já andou bastante, 500, 600 pontos protegidos, aí sim eu vou na reversão. Aqui não era o caso ainda, só tinha pego uma parcial e eu acabei deixando voltar, saí com quase nada dessa operação, poderia ter saído melhor, mas acabei não
ajustando a minha proteção e acabou voltando muito, mas saí com gain. Só que esse aluno, ele acabou entrando numa posição muito ruim, ele entrou no mercado corrigido. E aí, se ele tivesse esperado a estrutura, teria pago aqui pelo menos 250 pontos. Então, é aquilo que eu falei, vão ter entradas que não estão a favor da estrutura, que vão dar gain, como aconteceu com essa, só que vai ter aquelas que vai dar stop, como aconteceu com a compra. Aí vai a decisão do perfil de cada um. Vai arriscar ou não vai? Eu sempre tento com que a minha primeira operação seja mais segura. Por quê? Vamos confessar, começar o dia com loss é uma chatice, ninguém gosta. Porque aí você já muda o seu comportamento, aí você já quer mudar a mão, fala, putz, comecei com stop, vou ou não vou, você já fica inseguro, então ninguém gosta. Então eu sempre procuro fazer a minha primeira entrada mais assertiva, apesar que esses dias eu andei fazendo besteira, fazendo uns trades de meio arriscados ali, tomando stop logo na primeira. Mas eu tenho gerenciamento, consigo esperar uma boa oportunidade para reverter esse resultado. Mas então aqui foi isso que aconteceu. Aí depois ele ficou, não vai dar nada. E assim, parece que demorou, sei lá, uns 35 anos essa movimentaçãozinha aqui. Aí a média flat, totalmente lateral. Você vê que as duas médias estão grudadas, tá reto, tipo, totalmente horizontal. É aquela hora que não se faz nada. Ah, Gi, e esse stop na compra aqui? Como que eu poderia ter evitado? É a mesma leitura. Estávamos ainda numa estrutura de queda, não tínhamos uma estrutura de alta ainda. Você escolhe, vou arriscar? Sim ou não? Aqui a sua chance de stop é maior que a de gain. Por quê? Porque você ainda não tem uma estrutura. Mas vão ter entradas que não estão a favor da estrutura e vai te dar possibilidade. Se a gente analisa aqui, vê, ó, fez um movimento descendente, subiu. Ele não rompeu o topo anterior. Só que quando caiu, ele também não rompeu o fundo. Se ele não rompeu o fundo, não rompeu o topo, ele está lateral. É aquela hora que ele pode ir para qualquer lado. Ele vai decidir. E a gente não tem bola de cristal para adivinhar para que lado ele vai. Ah, mas é só analisar o volume. Na hora que entrar volume... Fio, olhou o volume, entrou o volume, já foi. Não dá tempo de pensar. Não, ele já está indo. Aí ou você pega no meio do caminho algum ponto, ou você fica chupando o dedo e fica de fora. Essa que é a grande verdade. Porque aqui, ele já fez um fundo um pouquinho mais alto que esse, mas ele só rompeu o topo aqui. Então, mesmo que estivesse olhando o trade na hora, a hora que ele faz esse rompimento, tá bom, agora ele já rompeu, então o fundo já estava um pouquinho mais alto, quase nada, mas estava mais alto, então eu posso entrar. Aí é aquela coisa, ou você vai procurar ver num ranking maior se ele deu um cruzamento, se ele deu uma oportunidade, ou você opera rompimento. Eu, particularmente, eu não gosto de operar rompimento. Para mim, a melhor entrada é aquela entrada que está mais próxima da média. Então, se ele rompeu, eu vou sempre esperar ele voltar para próximo da média para eu fazer uma entrada. Ou se ele der ali o ranking de continuidade logo no início, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui teria sido isso que aconteceu. E claro, e aí depois o mercado fica naquele vai e não vai, aquela coisinha mais, né, no período da tarde, mas mesmo assim, ó, cruzamento de queda pagou, já tinha uma estruturazinha de queda, tá vendo que ele vem, ele volta, faz um topinho mais baixo, então quando ele cruza, ele já tá abaixo desse fundo, então entrar nesse cruzamento aqui, ok, dava condições. Só que andou 150 pontos só e já voltou. Então, aí começa aquele momento que o mercado fica anda um pouquinho para um lado, anda um pouquinho para o outro, a mesma coisa nesse cruzamento de alta, anda quase nada, volta e fica nesse lenga-lenga. E aí, ó, e assim foi. De novo, ele fez um movimento mais forte, normalmente quando sai alguma notícia, alguma informação, alguém fala alguma coisa, ele faz um movimento mais forte e fica no lenga-lenga. Então, assim, aí hoje, novamente, algumas pessoas me perguntaram, eu sempre fico em dúvida em qual ranking eu opero. É simples. Se o seu gerenciamento é muito justo, se o seu capital é pequeno, não faz muito sentido você operar nos rankings maiores. Apesar da assertividade, você vai ter que virar um sniper, porque dificilmente você vai conseguir fazer 2 trades, porque 250 pontos de stop, 300 pontos de stop, você não vai conseguir tomar 3 stops no dia, porque possivelmente você vai comprometer uma parte muito grande do seu capital que é baixo. Então, assim, para quem tem um capital menor, o mais indicado é ficar no 11R e tentar fazer essa leitura mais refinada um pouquinho, menos arriscada. Aí agora, quando você vai para um 18R, por exemplo, olha como você vê aqui a coisa um pouco mais
fluida, você consegue ver um pouco mais claro. O que a gente enxerga aqui? Preço está acima do pivô. Preço a maior parte do tempo trabalhando acima da média macro. Então a gente percebe que tem a correção para continuar na tendência de alta. Então o que eu tenho que focar aqui? Não fazer vendas. Eu tenho que focar em fazer compras. Só que mesmo que você faça alguma venda, por exemplo, eu não vou fazer a venda de cruzamento porque afinal ele fez uma queda muito expressiva, cruzou já lá embaixo. Eu acho muito arriscada essa entrada. Eu vou entrar então num pullback. O pullback não evoluiu, mas o pullback andou 150 pontos, 170 pontos. Então, stop não daria na maioria dos casos. Lógico, isso eu dizendo com base no que eu vejo que a maioria das pessoas andou 100 pontos, andou 150 pontos, está protegendo. Mas não tomaria stop. Só que quando você olha as compras, quase todas pagaram super bem. Então, essa primeira foi aqui no rabisco, né? Indo, vindo, mas pagou. E essa segunda também. Será que seria necessário mais que 2 trades? Um pagando ali 400, 500 pontos, o outro pagando 400 pontos. Tem necessidade? Eu imagino que não. Então, operar renco maior, para quem já tem um capital que permite, o que eu penso é assim, você tem que ter condições de fazer pelo menos 3 operações. Mais que isso não é necessário, menos que isso vai depender se você, por exemplo, tomar 2 stops seguidos. Eu não vejo sentido em fazer o terceiro. Se você errou as suas 2 primeiras entradas, significa que naquele dia ou o mercado está muito ruim para o seu operacional ou a sua leitura está muito ruim. Então, tomou 2 seguidos? Não tem por que tentar o terceiro para recuperar ou reverter o resultado. Eu penso assim, pelo menos. Agora, ir para um tamanho de renco que você só possa fazer uma entrada, eu acho ruim. Por quê? Entrei na primeira, deu stop. Tá, só volta amanhã. Aí você volta amanhã, entrei na primeira, deu stop. Aí não faz muito sentido. Então, o que eu penso é assim, tem um capital mais reduzido, opera no 11R. Quando eu falo capital mais reduzido, R$1.000 para baixo, não tem como você pensar em operar rentas maiores. Isso é o que eu entendo. Porque vamos pensar assim, 18R, 250 pontos, são R$50. Você perder R$150 por dia de 1.000 é muita coisa, não faz sentido nenhum. Então, é interessante ir para um renco menor para você conseguir ir evoluindo e fazer o seu capital crescendo aos poucos. Certo, gente? Então é isso. O vídeo acabou ficando um pouquinho mais extenso, mas eu queria explicar um pouquinho sobre isso, essa questão da escolha. Quanto maior o renco, maior a assertividade dele, obviamente. Fica muito mais fácil, você vai ter menos ruídos e vai ficar muito mais tranquilo para você operar. Certo? Então é isso. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, ativar sininho para receber notificações, porque eu estou de volta, afinal. Certo, gente? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.